Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. Hoje o versículo sugerido para nós encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 1. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 4, que será aplicada no próximo domingo, permitindo o nosso Deus. O tema dessa leitura, irmãos, é: o Novo Testamento nos ensina a buscar os dons espirituais. Ok? E lembrando sempre, irmãos, que contamos com o apoio de todos vocês para o canal, pois estamos iniciando os trabalhos do Evangelho através deste canal. É uma grande oportunidade de fazer a obra de Deus. Vamos à leitura bíblica que nos diz assim: Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 1, nos diz assim a palavra de Deus: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Certo? Irmãos, nós temos vários pontos a tratar nessa leitura. Primeiro ponto está no tema da leitura, quando é colocado para nós que o Novo Testamento nos ensina a buscar os dons espirituais. Pois bem, nós já conversamos sobre isso, sobre a questão do Novo Testamento. Não dava para acontecer no Velho Testamento. No Velho Testamento não era possível buscar os dons espirituais e as razões já estão dadas, porque se você está chegando hoje no canal, se você está vendo pela primeira vez os vídeos desse canal, te aconselho a voltar nos vídeos do início do trimestre e você vai ter a oportunidade de ver todos os vídeos. Estão todos aí, estão tudo em playlist de cada uma das lições. São 6 vídeos para cada lição, são vídeos curtos e vai dar para você ter um bom entendimento. Vale a pena retornar para ter uma compreensão mais ampla. Ok? Dito isto, irmãos, é totalmente plausível, é totalmente compreensível que o Novo Testamento nos ensine a buscar os dons espirituais. E nós vimos a razão, né, de tudo isso e tal, e já falamos sobre todo esse ponto. Assim sendo, entrando no versículo, o versículo ele também se divide ou se subdivide em 3 partes, porque na primeira parte do versículo ele nos incentiva a seguir com amor. Então, ou seja, está linkado também com o capítulo 13, que é o capítulo que fala do amor, é o hino ao amor, onde ele encerra falando que no final de tudo ficarão 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, sendo o amor o maior deles. Então ele começa no capítulo 14 dizendo que nós devemos seguir com o amor. E lógico, nós já conversamos sobre isso ontem, e sem amor não se pode fazer a obra de Deus. Sem amor, essa obra não acontece, essa obra não existe. Será apenas religiosidade fazendo o trabalho que sempre fez, que é o trabalho de querer roubar o lugar de Deus. Não é o trabalho de Deus. Por um bom tempo foi ensinado para nós que religião quer dizer religar o homem a Deus. Só que esse trabalho não é trabalho da religião. Esse trabalho Jesus já resolveu. Jesus religou o homem a Deus, não foi a religião. Assim sendo, então essa obra precisa acontecer através do amor. É através do amor de Deus revelado em Cristo Jesus na cruz, que alcançou as nossas vidas, e através das nossas vidas vai alcançar outras vidas. O Evangelho ele é feito assim, né? Ele é feito no trabalho de formiguinha. O Evangelho não é feito em grande escala. O Evangelho é feito no trabalho de formiguinha. É sempre uma pessoa da casa que aceita Jesus, e através dessa pessoa, daqui a pouco toda a família começa a reunir-se na presença de Jesus. E vem sendo assim desde a igreja primitiva, onde o Evangelho vem alcançando lar a lar, coração a coração. Primeiro começa com os apóstolos, Jesus trabalha nos apóstolos, os apóstolos vão passando para outras pessoas, essas pessoas para outras pessoas, e assim a obra de Deus foi crescendo e tornou-se o que é hoje. E ainda há muito que produzir, e ainda existem muitos corações para serem alcançados, e ainda existem muitos lares para serem alcançados.
Então, esse é o trabalho da obra de Deus. Tem que ser feito por amor. Sem amor não se pode fazer. Ainda assim, a segunda parte do versículo nos chama a atenção a procurar os dons espirituais com zelo. Ou seja, nos remete ao capítulo 12, quando ele encerra o capítulo falando sobre a questão do zelo. Procure com zelo os melhores dons. E lá ele elenca, os melhores dons. Mas aqui no capítulo 14, ele vai aprofundar esse tema. Então, procurar com zelo, nós já falamos disso. E, de fato, nós precisamos fazer com excelência. Nós precisamos buscar com excelência aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos ser sempre o melhor de nós mesmos. Precisamos sempre entregar aquilo que nós temos de melhor. A gente sempre ouviu falar dessa historiazinha de pessoas que são pegas de surpresa para terem oportunidade na igreja, e aí a pessoa fala, eu estou com um pouquinho com a garganta inflamada, mas eu vou louvar ao Senhor, que para Deus, Deus compreende todas as coisas. E a gente sempre fala contra isso, que não é assim. Para Deus, aí tem que ser o nosso melhor. Para Deus tem que ser o nosso melhor. Para Deus tem que ser sempre aquilo que nós temos por excelência. Para Deus nós temos que melhorar cada dia mais, porque é para Deus. Não é para um homem qualquer, não é para um presidente, para um rei, para um juiz, não, é para Deus, é para o nosso Salvador. Então, para Ele, nós temos que entregar o nosso melhor e tem que ser com zelo, tem que ser com cuidado, tem que olhar cada detalhe, cada pontinha, tudo tem que estar no lugar, tudo tem que estar certo, ok? E então ele chega na parte C do versículo, quando ele vai falar sobre aquilo que ele, Paulo, considera que era o melhor dom. Que ele vai falar sobre o dom de profecia ou o dom de profetizar. Quando ele diz que, principalmente, o dom de profetizar. E ele então vai dizer suas razões. Ele vai mostrar no capítulo 14 as razões de por que ele achava que o dom de profetizar é o mais importante. O dom de profetizar é o mais necessário na igreja. E de fato, irmãos, todos os dons contribuem para o nosso crescimento. Todos os dons contribuem para o melhor andamento da obra de Deus. Todos eles é para edificar o corpo de Cristo. Todos eles é para que a igreja se torne cada vez mais poderosa, para que a igreja se torne cada vez mais excelente, cada vez mais extraordinária, para que a igreja cada vez mais reflita a pessoa do Senhor Jesus. E o dom de profecia, Paulo tem razão, é um dos melhores que faz isso. Porque o que é a profecia, quando nós analisamos ela na sua essência? Ela é o sobrenatural acontecendo no natural. Ela é a intervenção de Deus diretamente na retórica, diretamente no discurso, que é a profecia. Ou seja, quando nós profetizamos, quando nós somos usados no dom de profetizar, nós falamos diretamente de Deus aos corações. E aí existem diversas formas disso ser feito. Tem o dom de profetizar e tem o ministério de profeta. O ministério de profeta, nós já falamos aqui que é o pregador do evangelho. E é o pregador do evangelho que vai levar o evangelho aos corações. A primeira forma de anunciar as verdades do evangelho é através da pregação. Lógico que depois a nossa vida será essa pregação, mas antes da nossa vida ser essa pregação, nós devemos pregar verbalmente. A oratória precisa ser usada. E assim sendo, a profecia ela é fundamental para isso. E não é a profecia como nós estamos acostumados em nossas igrejas, quando se fala na primeira pessoa, quando alguém é usado no dom de profetizar, ou é usado na interpretação das línguas. Não é apenas nessa, mas é na profecia da explanação da palavra de Deus. Quando nós explicamos a palavra de Deus para os corações. Quando nós mostramos na palavra de Deus a necessidade de se aproximar de Jesus.
a necessidade de estar mais perto de Jesus. Então nós podemos olhar aqui 4 pontos sobre a profecia. Existem muitos outros, mas 4 já é suficiente para hoje. Podemos olhar 4 pontos. O primeiro deles é que a profecia visa a edificação da igreja. Ou seja, a igreja se torna mais forte quando acontecem profecias, quando existem profecias. Quando a pregação do evangelho ela é legítima, totalmente cristocêntrica, e ela confessa o nome de Jesus, levando o pecador a compreender quem é Jesus e a necessidade que ele tem dessa proximidade com o Senhor Jesus. A profecia faz esse serviço. Então a profecia, em primeira mão, ela edifica, sim, a igreja de Jesus. Segundo ponto, a profecia serve para exortar. Por muitas vezes, irmãos, entramos na igreja e é um daqueles dias que nós não estamos bem, é um daqueles dias em que nós perdemos alguém de nossa família, perdemos alguém que é querido para nós. Essa semana, por exemplo, infelizmente, nós enterramos uma de nossas irmãs, a irmã Joselina, que a Covid, infelizmente, alcançou a casa dela e ela não suportou e infelizmente foi levado por essa doença. E para nós está sendo muito duro. O que vai trazer-nos de volta outra vez ao ânimo? A profecia da palavra de Deus. A profecia vai fazer esse trabalho de nos exortar, ou seja, de nos animar, de nos ajudar a continuar a caminhar, porque nos aponta para frente. É a profecia que vai nos mostrar isso, que existe razão para continuarmos a caminhar. Então, a profecia tem esse trabalho fundamental. Terceiro ponto, a profecia também serve para consolar. Tanto a profecia como pregação do evangelho, quanto profecia na primeira pessoa. A profecia que é usado no dom de profetizar, ela tem esse papel fundamental, esse papel de consolar, esse papel de mostrar o quanto Deus nos ama, o quanto esse amor é verdade, porque Deus usa uma pessoa diretamente para falar conosco e nos mostrar esse amor. Irmãos, existem diversas formas dessa profecia acontecer. Às vezes a pessoa nem sabe tanto assim, mas ela sente uma vontade tão profunda de chegar e dar um abraço em alguém, e ela abraça essa pessoa e fica aquele abraço gostoso, aquele abraço que dura, aquele abraço que leva até minutos. A pessoa abraçada e o Espírito Santo falando no coração daquele que está sendo abraçado. Consolo. Nós tendo certeza de um amor que é presente. Salmo 46, Deus presente na hora da angústia. A profecia cumpre esse trabalho fundamental. Quarto ponto, a profecia é um meio de transmitir a revelação e as doutrinas. Sim, a profecia confessa isso. A profecia aponta para isso. A profecia nos auxilia nisso. Nos ajuda em compreender as doutrinas. Boa parte da doutrina da Trindade vem a partir daí. A partir dessa compreensão profética. Por exemplo, a palavra Trindade ela não existe nos escritos sagrados. Mas a partir de compreensões, a partir de profecias, a partir de manifestações, nós começamos a compreender que são 3 pessoas. Então sim, as profecias elas nos ajudam também na compreensão das doutrinas. Faz-se muita falta, irmãos. Uma igreja que não tem profecia é uma igreja que está fadada a ser destruída. É uma igreja que está fadada a deixar de existir. Nós precisamos desses dons. Nós precisamos dos dons espirituais. E Paulo tem razão. O dom de profetizar é um dos mais necessários na igreja.
O Novo Testamento nos aponta para isso. O Novo Testamento nos mostra para isso. Que a sua vida possa experimentar os dons de Deus. E, acima de tudo, o dom de profetizar. Que isso também seja verdade na sua vida. Deus te abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fique na paz do Senhor.